aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Vamos ler 7 versículos. Achou? Em breve tempo, compartilhar a palavra de Deus. Fica depois de Coríntios, Novo Testamento. Primeiro, segundo Coríntios, depois de Coríntios. Gálatas segunda quanto? carta, a primeira, melhor, vem os Gálatas. Todos acharam? Gálatas quanto? Amém? 4, versículo 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também lhes tornou herdeiro de tudo. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero parabenizar os irmãos que estão aqui sempre na direção desse trabalho, dirigindo o culto, o círculo de oração. Estão fazendo muito bem. É assim mesmo que se trabalha no reino de Deus. As irmãs que estão aqui colaborando, sempre dando uma força, as dirigentes que estão aqui, responsáveis pelo ciclo de oração também com vocês. E é assim que se anda a igreja de Jesus, amém? Amém. Com unidade. Sem unidade não acontece nada, não é? Se não unir, se não viver nessa união, nada acontece. Mas graças a Deus, que os irmãos aqui estão em união, estão juntas, dando a mão uma às outras e fazendo a obra de Deus avançar. Amém? Amém. Graças a Deus. Muito bem. A palavra de Deus que nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas vai nos ensinar, Paulo trazendo uma orientação à igreja, ele vai nos ensinar que quando o filho está na condição de filho, ele é dono de tudo. Só que até então não pode tomar posse sem antes chegar à fase da maturidade. Amém? Amém. Não é assim mesmo? Não é? Quando você tem um filho, o seu filho é herdeiro de tudo que você tem. Pode ser uma bicicleta, mas é herdeiro da bicicleta. Amém? Não importa o que seja. Se lhe pertence e você tem filho, seja quantos sejam, todos eles são herdeiros daquilo que você tem. Seja uma casa, seja um terreno, não importa se é muito ou pouco. O fato é que é seu. Se é seu, também pertence ao seu. Só que Paulo vai dizer que ele só estará apto para assumir essa herança, essa herdade, quando amadurecer, quando crescer. Porque criança não vai aprender, não vai saber administrar nada, ainda que seja dele, ainda que
pertence por direito e por legado de seus pais. Amém? Amém. Ninguém vai poder dizer, não é dele. É dele. Filho de fulano. Deixou como herança, é dele, pertence a ela, pertence a ele. Porém, todavia, enquanto não chegar à maturidade, não chegar a um nível de entendimento, de saber o que é certo e errado, de saber como administrar, ele não terá posse daquilo ali. Quem entendeu? É dele. Mas ele ainda não vai poder administrar, não vai poder dizer se pode, se não pode, o que fazer, o que deixar de fazer, se alguém deve, se alguém não deve. É dele, é dela. Mas até então, não vai poder administrar. Aí Paulo vai dizer, antes não podia ser gestor dessa herança, ou administrar. Ou seja, não basta ter uma herança, é necessário tomar posse dela. Não basta, diga comigo, não basta ter uma herança. É necessário ter posse dela. Caso contrário, não tem sentido, não tem nada. Não é? Alguém já tem muito dinheiro, mas não está sobre a sua posse. É mesmo que não tem. Você não está sobre as suas posses, você não administra esse dinheiro. Então para que serve esse dinheiro? Para que serve essa terra se você não tem autoridade sobre ela? Não está servindo de? Você só tem nome de herdeiro. Não é verdade? Agora você será verdadeiro herdeiro quando de fato você assumir aquilo ali conforme a lei, conforme o direito e o legado que lhe foi dado. O que Paulo está dizendo aqui? No capítulo 6 e versículo 12, se me fala a memória, ele vai dizer que precisamos mais do que fé. Quando olhamos para essa verdade em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo... Certo. Hebreus, capítulo 6. Vê se é isso mesmo. Capítulo 1 Pedro, melhor falando, 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, está já no finalzinho lá, depois de Tiago, no capítulo 1 e versículo 5, ele vai dizer um fato muito imprescindível. Ele vai dizer, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. Verso 6, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, que é o amor de Deus, e a fraternidade é o amor. Versículo 8 ele vai dizer, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vossas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Aí Paulo vai continuar dizendo, portanto, irmãos, empenhem-se cada vez mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais vocês tropeçarão. Quem pode dizer amém? Amém. Se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. O que é que Paulo está falando? Quando Deus trouxe o povo de Israel para a terra prometida, para a promessa que ele tinha feito ao seu povo,
povo tinha muita fé para conquistar a sua terra. Amém? Era um povo corajoso, tinha muita fé, acreditava que Deus tinha poder para levá-los a conquistar a terra prometida. Só que havia um problema subjetivo, um problema que estava dentro de cada um deles. Eu não sei se você sabe, mas existem problemas, acredito que sim, existem problemas objetivos que estão do lado de fora e existem problemas do nosso interior, que a gente chama de problemas subjetivos. Problemas do lado de fora são problemas existenciais, com filhos, com marido, com família, com parente, com vizinho, na ordem financeira, em relação à saúde, em relação a diversos problemas da vida. São problemas do lado de fora, que você consegue ver, você consegue se interagir com eles na relação do dia a dia da vida. Mas existem outros problemas que podemos chamar de problemas subjetivos. É aqueles que ninguém sabe, que ninguém conhece porque não se vê, é algo que está dentro do seu coração. Muitas vezes você não deixa transparecer, mas está lá, está instalado na tua consciência, está instalado no teu coração e no teu ser. Às vezes não são problemas nem do presente, são problemas que faz muitos anos que acompanham o seu coração e sua mente, que você não lançou fora, que pelo contrário, você vem carregando como um jugo e um fardo no teu coração e na tua alma. Esses problemas são chamados de problemas interiores. Amém? São chamados de problemas subjetivos do ser. Aquele que está dentro de você, desconhecido por todos, mas conhecidos por Deus. Só Deus sabe. E você mesmo que conhece os problemas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Paulo está ensinando que não basta apenas nós termos fé para conquistar as vitórias e as promessas que Deus nos tem dado. É necessário mais do que fé para viver a vontade de Deus, que conforme ele vai dizer lá em Romanos 12, de versículo 2, a partir do versículo 1, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que para viver essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, eu não posso apenas ter fé, que conforme Hebreus capítulo 6 e capítulo 11 de Hebreus, e versículo 6, vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardão? É presente. Amém? Galardão é presente, é bênção de Deus. Então, é necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha fé e creia que Ele existe, que é poderoso para galardoar, para presentear você. Só que não basta, Paulo está dizendo, ter fé para conquistar todas essas coisas. É importante nós averiguarmos e somar a esta fé que eu tenho para conquistar as promessas de Deus, a saber administrar as bênçãos que Ele me dá, não só no que diz respeito às coisas materiais, mas aos relacionamentos também. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quando o povo chegou na terra prometida, que conquistou a terra e colocou a planta dos pés lá, que deixou de viver de tenda e começou a viver nas suas próprias casas, com suas respectivas famílias, e viveram em comunidade, eles se perderam justamente nas virtudes recomendadas pelo escritor aos Hebreus, quando diz, com a fé de vocês, somando a essa fé que vocês têm em Deus, vocês devem agora, alinhar essa fé, essa relação com Deus, as boas virtudes da vida. E aí Paulo vai falar que essas boas virtudes da vida está ligada justamente às virtudes de Deus no que diz respeito
ao bom relacionamento. É por isso que o escritor aos Hebreus, aos Gálatas que nós lemos, vai dizer que o filho, ele, embora seja herdeiro, ele não está apto para administrar a herança enquanto não amadurece, ou não fica de maior, enquanto a sua mente não for desenvolvida, enquanto na sua consciência ele não tiver maturidade para administrar com sabedoria, com empenho, com um bom desenvolvimento e como um bom administrador dos bens do seu pai, tudo aquilo ali. O que é que, em síntese, Deus quer nos ensinar? É que a maioria de nós não recebemos as promessas de Deus pelo único fato de nós, embora somos herdeiros, amém? Embora nos pertence, porque foi a nós que nos deu essa promessa, mas às vezes não chegamos lá para tomar posse, porque não estamos preparados para isso. Amém? Não amadurecemos a ponto de saber cuidar, zelar, a ponto de aprender, nos relacionar, não só com coisas que são bens importantes, às vezes muito necessários para a vida, mas muito menos nos relacionar com pessoas, que é mais importante do que a relação com coisas. Às vezes a gente ainda não amadureceu em algumas áreas. A gente não amadureceu na área do amor, porque foi o que o escritor dos Hebreus falou: empenhe-se, ou seja, somem a fé no amor fraternal. Esse amor fraternal ainda é muito medíocre, é muito infantil. A gente não aprendeu a desenvolver esse amor de Deus como deve, e somaria essa fé. Amém? A gente ainda não aprendeu a desenvolver a graça de Deus em nós, que significa aprender a favorecer alguém incondicionalmente, não importa se ela merece, se não merece, porque isso é a graça de Deus entre nós. Amém? Tem alguém aqui que está aqui salvo hoje porque mereceu a salvação? Você recebeu alguma bênção porque você você tinha merecimento? Né? Tem crente que diz, né? A gente está aqui hoje, está acontecendo isso porque a gente mereceu. Mas não merece nada. Você pode obedecer a Deus quando você obedecer. Aliás, é um dever meu obedecer. Amém? É um dever seu e meu orar. Amém? É um dever seu e meu fazer o bem aqui a todos, independente de quem seja. Então, tudo isso deve ser um favor imerecido nosso. Amém? É graça de Deus. Então, temos necessidade de somar essa fé ao desenvolvimento das virtudes de Deus. E crescer nesse aspecto de bom relacionamento. Amém, irmãos? Crescer sem ciúme. Amém? Crescer sem enciumar. Que às vezes a gente fica cheio de ciúme, né? Somos meninos ciumentos, né? Exagera no ciúme, né? Às vezes alguém bate palma fulano, não bateu palma para mim, né? Deu bom dia fulano, deu bom dia para mim, a gente já fica meio... Porque fulano é melhor do que eu, né? São essas picuinhas, essas coisinhas, que é de infantilidade, não é de gente que amadureceu. Amém, irmão? É gente infantil e precisa amadurecer. Amém? Amadurecer, para não viver na dependência de bom dia, de boa tarde. Se deu bom dia, se deu boa tarde, glória a Deus. Se não deu, amém. Amém, irmão? Se deu a paz do Senhor, porque pastor ali deu a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Se alguém não deu a paz do Senhor a você, vai ficar arrinchado, bochechudo e
aquela pessoa com alguém metido, ou porque fez acepção de pessoas e você é essa pessoa, ela está fazendo acepção. Não! Isso é infantilidade. Amém? Se de repente o pastor Jorge chegar aqui, da paz do Senhor, a irmã Michele vai dizer, irmã Michele, tudo bem, Camara Levi, e passar direto e não deu a paz do Senhor, nem apertou a mão dos outros, os outros não devem ficar bicudo e achar que isso foi uma acepção de pessoa do pastor Jorge, não. Quem pode dizer amém? Amém. Amadurecer. Amém? A maturidade. Às vezes, são pessoas que têm muita fé. Tem fé de alcançar o mundo inteiro. Mas essa mesma fé não tem para salvar a sua alma. Lembra do que Jesus falou? E adiante? Ganhar o mundo inteiro e perder? Tem gente que tem fé de conquistar carro. Tem gente que tem fé de conquistar terra. Tem gente que tem fé de prosperar muito. Mas essa mesma fé não salva ele. Não salva ela, por quê? Porque na hora de ser humilde, a humildade tem que se aliar à fé. Amém? Na hora de não fazer juízo alheio, tem que unir esse não fazer juízo alheio com a fé. Amém? Na hora de olhar com os olhos do amor de Deus. Amém? Na hora de andar conforme Jesus ensinou que andar, é viver isso, é viver essas virtudes do amor de Deus. Na hora de andar 1 quilômetro com alguém que chamou para andar 2, né? E 2. Na hora de tirar a túnica e cobrir aquele que não tem nenhuma, fazer isso. Porque de nada vai adiantar você crer num Deus grande, crer num Deus que pode tudo, mas na hora de colocar na prática as virtudes do amor de Deus, não tem nada a ver com essa fé. Não coloca na prática. É isso que o Espírito Santo está ensinando a mim e a você. Nós precisamos agir. Olha o que diz primeiro, 2 Pedro, o versículo 1 em diante. Acrescentai a vossa fé, porque a virtude, o conhecimento. Olha o versículo 8. E eles impedirão de vocês serem inoperantes. Aí ele vai falar de humildade, ele vai falar do amor ao próximo, ele vai falar da longanimidade e de muitas outras virtudes. Ele vai dizer que se nós colocássemos isso aliado à nossa fé, isso nos impedirá de nos tornar cristãos inoperantes. Israel entrou na terra prometida, mas todos eles brigavam um com o outro. Não havia perdão, havia birra, havia inveja. Era toda hora chegando para Moisés um problema maior do que o outro. Era cobiça, era um desejando o que o outro tinha. Era o outro reclamando porque um tinha mais, outro tinha menos. Era outro fazendo juízo do outro vizinho, só porque o outro tinha, já achava que era para se amostrar. Era um monte de coisa. Eles não cresceram, eles não amadureceram. Em vez de olhar para aquele que estava crescendo, que estava aumentando sua fazenda, em vez de dar glória a Deus, ficava com inveja, ficava com ciúme. Entendeu? Via o Espírito de Deus sobre a vida de Moisés e diziam, se ele tem, a gente também pode ter. É só ele que profetiza, é só ele que sabe. Em vez de dizer, glória a Deus, que é entre nós um líder, glória a Deus, que é entre nós um homem de Deus, o Espírito de Deus para nos ensinar. Não. Ficavam com inveja, ficavam cobrando ciúme. Não cresceram, não amadureceram. E o caminho da vida, esse caminho, mesmo com a terra prometida, chegaram a perder tudo por causa da infantilidade espiritual. Porque não amadureceram suas mentes, não andaram como pessoas adultas. Amém? Isso é tão importante que quando
Deus vai estabelecer a união. A maturidade é tão importante na vida da pessoa. Quando Deus vai estabelecer o matrimônio, a Bíblia diz, deixará o homem, pai, um homem, não é o adolescente, não é um menino, não é uma criança, é o homem. Está falando de gente já crescido, de gente que é madura, gente que entende o que é vida, gente que sabe entrar e que sabe sair. Amém? Gente que sabe viver no meio da multidão e gente que aprendeu a viver sozinho. Amém? Gente que aprendeu a ouvir muito e falar pouco. Amém? Porque tem gente que não sabe ouvir. Sabia? Tem gente que não sabe ouvir. Tem muita fé, mas não sabe ouvir. Tem gente que tem muita fé, mas não sabe falar. Quando eu digo não sabe falar, não é ter conhecimento de poliglota, não. É saber falar com sabedoria, com limite. Amém? Até onde saber falar, sem machucar, sem ferir, não é? Sem dar golpes, não é? Com palavras. Mas se fala para ensinar, para educar. Amém? Para orientar, à luz da palavra de Deus. Não usa palavras como um caixote, né? Não usa palavras para desabafo. Não, usa a palavra de Deus para abençoar. Gente madura, que amadureceu, pés no chão. E a Bíblia mostra que gente imaturo não está pronto para herdar a herança do pai. Quem lembra do filho pródigo? Que foi embora. Está lembrado? Quando ele, todos os dois, a Bíblia fala de um só filho pródigo, mas quando você olha a realidade dos dois, você percebe que os dois estão perdidos. Né? A epígrafe da parábola do filho pródigo é a ovelha, é o filho pródigo, que é aquele que saiu de casa, pediu a sua herança para administrar e foi embora. Nós encontramos duas qualidades aqui, que essa parábola dá aos dois filhos. Os dois estão perdidos, por quê? Porque os dois cometem os mesmos erros. O erro daquele filho que foi embora é porque queria administrar a sua fazenda sozinho. Queria administrar a sua parte só. Ele queria ser independente, mas não tinha maturidade para isso. E a prova que ele não tinha maturidade é que estoporou tudo, uma linguagem popular, né? Estoporou tudo, acabou com todos os bens que o pai lhe deu. E voltou com a mão abanando, né? A gente fala, né? Sem nada. E o outro era moralista. Disse, eu estou há tanto tempo com o senhor e o senhor nunca me deu um cabrito. Mas nunca deu? Porque nunca pediu. Porque o pai disse, tudo que é meu é seu. Se você não tem nada hoje, você também pediu. Mas na verdade não é nem porque pediu, é porque não tem maturidade para administrar aquilo que o pai tinha. E a falta dessa maturidade foi provado quando ele criou esse impasse com seu pai e com seu próprio irmão. Porque quando o pai disse que fez festa porque o irmão chegou e ele estava se alegrando por causa da volta do seu irmão, ele vai se dirigir ao seu irmão com uma palavra que não é de família. Ele vai dizer, este teu filho. Como se aquele fosse irmão de qualquer um, menos de dele. Falta de maturidade.